Na vastidão da existência humana, há uma busca contínua por significado, propósito e sucesso. Não apenas o sucesso material, mas a riqueza que transcende o dinheiro, a riqueza da mente, do espírito e do coração. É neste caminho que nos encontramos, aspirando não apenas à prosperidade financeira, mas à plenitude de uma vida verdadeiramente rica em todos os sentidos. Imagine por um momento os grandes titãs da história, os visionários que moldaram o mundo com sua determinação inabalável e sua visão clara. Edison, Carnegie, Disney, Lincoln, Ford, nomes que ecoam através das eras não apenas por suas fortunas, mas por sua capacidade de transformar obstáculos em oportunidades e sonhos em realidade. Eles personificam a essência da filosofia de Napoleon Hill, cujas palavras ecoam até os dias de hoje, como um farol para aqueles que buscam o conhecimento das leis que regem o sucesso. Napoleon Hill nos ensinou que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Um desejo que queima dentro de nós, transcendendo as dificuldades e iluminando o caminho à frente. Este desejo não é um capricho passageiro, mas uma chama que deve ser alimentada com determinação inabalável e uma crença inabalável em nossa capacidade de alcançar o que desejamos. Mentalidade é a fundação sobre a qual construímos nossos castelos de sonhos. É a convicção interna de que somos os arquitetos de nosso destino, os capitães de nossas almas. Assim como Edison persistiu através de 1000 falhas antes de iluminar o mundo com sua lâmpada, nossa jornada rumo à realização também está pavimentada com desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada, e cada fracasso é um degrau na escada do sucesso. A clareza de visão é o farol que guia nosso navio através das tempestades da incerteza. É a habilidade de visualizar com precisão nossos objetivos, de ver além das circunstâncias presentes para o horizonte de possibilidades que nos aguarda. Carnegie e Ford não apenas imaginaram um futuro diferente. Eles o construíram com suas próprias mãos, tijolo por tijolo, com uma visão tão nítida que podiam sentir o sucesso antes mesmo de alcançá-lo. No âmago de nosso ser reside o propósito, a bússola que nos orienta através dos ventos adversos da vida. É a compreensão profunda de por que fazemos o que fazemos e para quem fazemos. Propósito não é apenas uma palavra. É a força motriz que nos impulsiona a enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, a sacrificar conforto pelo crescimento e a persistir quando outros desistem. A disciplina é o aço que reforça a estrutura dos nossos sonhos. Sem ela, o desejo é apenas uma chama vacilante, apagada ao menor sopro da preguiça ou da dúvida. Com disciplina, transformamos intenção em ação e ação em realidade. Pense em Arnold Schwarzenegger, que ergueu o próprio império com músculos forjados pela repetição incansável, pela rotina implacável, pela recusa em ceder à mediocridade. Ele treinava enquanto os outros dormiam. Ele visualizava vitórias enquanto outros colecionavam desculpas. Porque a disciplina não se trata de rigidez, mas de liberdade, a liberdade que só os fortes conquistam. E então surge a ação, a centelha que separa os sonhadores dos realizadores. A vida não recompensa intenções, ela responde ao movimento. A ação é a linguagem que o universo entende. É a vibração que ativa o invisível, que transforma pensamento em matéria. Veja Elon Musk, que ousou enviar foguetes ao espaço enquanto todos riam da ideia. Ele agiu. Não esperou que o mundo entendesse sua loucura, porque os grandes sabem, a genialidade em sua essência é sempre mal compreendida no início, mas isso nunca os deteve. A crença, a crença. Essa força invisível que move montanhas, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Sem crença, a mente é um campo minado por dúvidas. Com ela, se torna uma arma indestrutível. Steve Jobs acreditava tanto na beleza e simplicidade que queria criar, que sua obsessão virou religião dentro da Apple. Ele via o invisível e o tornava inevitável, porque o mundo externo é sempre reflexo de uma convicção interna. Quando você acredita com todo o seu ser, o mundo não tem escolha senão dobrar-se diante da sua fé.
Mas há um segredo sutil, esquecido por muitos: a gratidão. Não a gratidão passiva, mas a ativa, aquela que reconhece a abundância enquanto ela ainda não se manifestou. Aquela que diz obrigado antes mesmo da colheita, como um agricultor que planta com certeza. Gratidão é fé em movimento. É você dizendo ao universo: eu já recebi, mesmo que ainda não veja. É isso que fez Oprah Winfrey sair da pobreza extrema para se tornar uma das mulheres mais influentes da história. Ela agradecia o invisível como se já fosse palpável, e então se tornava. E quando tudo muda, quando o inesperado nos golpeia com fúria, entra a adaptabilidade, a habilidade de se curvar sem quebrar, de mudar sem perder a essência, como a água que contorna as pedras, mas nunca deixa de ser água. Veja Jeff Bezos, que transformou uma simples livraria online em um império global. Não porque ele forçou o mundo a se adaptar a ele, mas porque ele se reinventou quantas vezes foi necessário. A rigidez é a marca do fraco. Os fortes se moldam, se curvam e seguem crescendo. Resiliência. Esta palavra é tatuada na alma dos que venceram. Não como um conceito, mas como uma armadura invisível. É o poder de levantar após cada queda, de sorrir com os dentes quebrados, de olhar para o abismo e dar mais um passo. J.K. Rowling ouviu dezenas de nãos antes que alguém acreditasse em seu manuscrito. Sylvester Stallone dormiu na rua com o roteiro de Rocky nas mãos antes que alguém aceitasse produzir. Eles não desistiram, porque a dor era apenas parte da jornada, não o destino final. E é essa resistência silenciosa que separa os amadores dos lendas. E quem são as lendas? São aqueles que nunca pararam de aprender, que se tornaram eternos alunos da vida. Porque o conhecimento, quando aliado à ação, é uma fórmula sagrada. Andrew Carnegie reuniu dezenas dos maiores pensadores do seu tempo para entender os padrões do sucesso. Ele não confiava no acaso, confiava no aprendizado constante. Sabia que cada dia era uma nova oportunidade de moldar a mente. E é por isso que os sábios prosperam, porque entendem que ignorância custa caro, e o preço do sucesso é sempre pago com o investimento em si mesmo. Mas o maior investimento, o mais valioso de todos, não está em livros, cursos ou contatos. Está em você, na escavação corajosa da própria alma, no mergulho profundo nas suas dores, nos seus medos, nas suas limitações, porque só quem tem coragem de enfrentar sua escuridão é digno de acender sua própria luz. Napoleon Hill chamava isso de autodomínio, o controle absoluto da mente, o domínio sobre as emoções, a habilidade de calar o ruído externo e ouvir com clareza brutal a própria intuição. Porque a mente não controlada é uma terra ocupada por crenças alheias, por medos herdados, por vozes que não são suas. Mas uma mente disciplinada se torna seu maior aliado, seu escudo, sua espada, seu exército inteiro. E então surge o propósito. Não aquele propósito romântico, superficial, mas aquele que queima como fogo sagrado, que faz você levantar da cama quando ninguém está vendo, que não te deixa desistir quando tudo desaba. Pense em Martin Luther King, pense em Mahatma Gandhi, homens que não se moveram por vaidade, mas por propósito, que entenderam que quando você vive por algo maior do que você mesmo, o mundo inteiro conspira a favor. E esse fogo, ele precisa de visão, uma imagem clara, viva, detalhada do que você quer construir. Hill dizia que todos os grandes realizadores têm uma obsessão definida. Não uma ideia vaga, não um sonho genérico, mas uma imagem tão real em suas mentes que já era impossível para o universo não manifestá-la. Henry Ford não só visualizava carros acessíveis, ele via estradas cheias, famílias dirigindo, trabalhadores prosperando. Ele via um futuro antes que existisse, e então o criou. A mente obedece imagens, e o mundo obedece à mente que sabe o que quer. Mas mesmo com clareza, mesmo com propósito, mesmo com paixão, virão testes, porque ninguém caminha até o topo sem tempestades, e é nesses momentos que a maioria recua. Mas os grandes, eles sorriem, porque entendem. Cada dor,
é um presente. Cada desafio, um professor. Cada queda, um estágio necessário no caminho da ascensão. Veja o Coronel Sanders, recusado mais de 1000 vezes, humilhado, falido, esquecido. Mas ele continuou, porque ele sabia, fracasso não é o fim, é o preço. E ele pagou, com juros. E hoje seu rosto está estampado em milhões de lojas no mundo todo, porque ele entendeu o que Napoleon Hill escreveu com tanta clareza. Toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Só os sábios colhem essa semente. Mas o solo onde essa semente germina precisa estar fértil com uma mentalidade de crescimento. De quem vê oportunidades onde outros veem muros. De quem entende que o impossível só é impossível, até alguém provar o contrário. De quem entende que talento não basta, que inteligência não basta, que nascer em berço de ouro não basta. Porque o que constrói impérios não é o que você tem, é o que você decide fazer com o que tem. E esse poder, de decidir, de escolher, de agir, está em suas mãos. Agora. Não quando tiver mais dinheiro. Não quando a crise passar. Não quando alguém te der permissão. Mas agora, porque o momento perfeito nunca chega. E aqueles que vencem não são os que esperam, são os que criam. Criam mesmo com medo. Criam mesmo sem apoio. Criam com fé. E fé não é esperar sentado. Fé é caminhar no escuro, confiando que o chão vai aparecer. Fé é dar o primeiro passo sem ver a escada inteira. É confiar que, se você não parar, vai chegar, vai construir, vai vencer. E não porque alguém disse que você pode, mas porque você decidiu que vai. E quando essa fé se transforma em ação, algo muda no universo. As portas começam a ranger. As oportunidades antes invisíveis aparecem. Os encontros certos acontecem, porque você está em movimento. E o mundo responde àqueles que se movem com propósito, com disciplina, com força. Mas a verdadeira força não está no grito, nem no músculo. Está na consistência silenciosa. Está naquele que aparece todos os dias, mesmo quando ninguém está assistindo. Está na mulher que trabalha horas em silêncio, cultivando um império invisível. Está no homem que diz não para 1000 distrações e sim para uma visão. Porque disciplina é amar o que você quer no longo prazo, mais do que o conforto de agora. E nesse caminho, você vai perder pessoas. Vai desapontar expectativas. Vai ser julgado, ridicularizado, mal interpretado. Mas escute isso com o coração aberto. Não se molda um destino extraordinário tentando caber no molde comum. Você não veio para agradar. Você veio para despertar, para liderar, para criar, para inspirar. E quando entender isso, você se tornará perigoso para a mediocridade. Porque nada mais vai te parar. Nem o medo, nem o fracasso, nem a solidão. Porque você entenderá que cada passo é parte do plano. Que cada lágrima fortalece. Que cada noite em claro tem um propósito. E que no final, tudo, já absolutamente tudo, vai fazer sentido. Veja o que o Walt Disney fez. Ele foi demitido por falta de imaginação. Faliu. Teve sua ideia roubada, mas nunca desistiu. Porque ele tinha algo que não podia ser tirado. Uma visão, uma crença, um chamado. E esse chamado era mais forte que qualquer rejeição. Era mais forte que a dor. Era maior que ele mesmo. Assim também foi com Steve Jobs, expulso da própria empresa, para depois voltar e revolucionar o mundo. E com Oprah Winfrey, abusada na infância, desacreditada por muitos, até se tornar a mulher mais influente da mídia. Eles não nasceram com um mapa pronto. Eles construíram o caminho com tijolos de coragem, cimento de disciplina e fé como bússola. E você pode fazer o mesmo. Você tem esse poder. Está adormecido aí dentro, esperando que você diga sim. Que você pare de se esconder atrás de desculpas. Que você pare de buscar permissão. Que você pare de negociar com seus sonhos. Porque riqueza de verdade não é só dinheiro. É liberdade. É impacto. É construir algo que vai além de você. É olhar para trás e saber: eu fui tudo o que podia ser. E para isso, você precisa morrer. Morrer para a versão fraca de si mesmo.
Morrer para a procrastinação, para a dúvida, para o vitimismo. Você precisa enterrar os medos que herdou, os limites que te ensinaram, e renascer, como criador, como guerreiro, como mestre do próprio destino. Não será fácil, nunca é, mas é simples. O caminho está traçado. Rio deixou os princípios, os gigantes deixaram os rastros, e agora cabe a você decidir. Vai seguir o fluxo da massa ou vai construir seu próprio rio? Vai repetir padrões ou quebrá-los para sempre? Vai viver pela expectativa dos outros ou pela sua própria grandeza? Respire fundo, feche os olhos, sinta isso, porque essa decisão pode ser o momento que muda tudo, o momento em que você finalmente desperta, em que você rasga o contrato com a mediocridade, em que você diz com voz firme para o universo: estou pronto. E quando você disser isso, não com palavras vazias, mas com a energia de quem realmente escolheu, prepare-se, porque o mundo vai testar, vai questionar, vai empurrar. Mas se você não ceder, se você permanecer firme, ele vai se curvar. Ele vai reconhecer que um novo mestre surgiu, que uma nova chama foi acesa e que a riqueza agora não é mais um sonho, é uma consequência inevitável. Porque esse é o verdadeiro caminho da riqueza. Não é sorte, não é privilégio, é escolha, é visão, é execução, é fé inabalável em si mesmo. E agora, esse caminho está diante de você. Cruel e belo, difícil e glorioso. E tudo o que falta é o primeiro passo. Dê, agora.